Então, aqui para explicar algumas noções de metalógica, né, pessoal? Então, no exercício 6, tem algumas opções. Vamos olhar a D. Uma linha de seleção de cebolas implanta um sistema de verificação de cebola C, o qual não para de funcionar, não quebra e trabalha indefinidamente, ou seja, ele é eterno, né? Esse sistema e é inquebrável. Esse sistema é capaz de sempre dizer se algo é uma cebola ou não. Se algo for uma cebola, o sistema dirá que é uma cebola. Contudo, o sistema não consegue dizer o que qualquer outra coisa seja, por exemplo, uma batata, uma pedra, uma maçã. Esse sistema é correto, é completo e correto, né? E o exercício está pedindo para você afirmar se é verdadeira ou falsa, a letra D, e justificar. Então vamos dizer, já essa afirmação aqui é verdadeira, tá? Então a D é verdadeira. O sistema é correto e completo. E é uma maneira mais intuitiva de você entender. Então imagine assim, nós temos o nosso sistema C. Ele é um sistema que ele verifica coisas que são cebolas. Então imagine que uma esteira, deixa eu colocar em outra cor, uma esteira, por onde passam cebolas, né? Então elas entram por um lugar e saem por outro. Então entram várias coisas aqui e só pode sair cebola. Então o sistema C detecta tudo que for cebola e deixa passar. O que não for cebola, ele joga fora. Ele não sabe o que essas coisas são, se elas são pedras, sei lá, batatas, né? Ele só sabe o que é uma cebola e o que não é uma cebola. Então ele joga fora tudo que não for uma cebola. Na lógica também. Então, o sistema é correto e completo quando você tem uma fórmula válida e o sistema dedutivo que você está empregando, o sistema de prova, ele vai ser correto se ele demonstrar apenas as fórmulas válidas. Igual o sistema C. Ele vê, né, ele só detecta cebolas. Não detecta qualquer outra coisa. Não sabe dizer o que as outras coisas são. Ele só sabe dizer que elas não são cebolas, né? Então, igual um sistema de prova vai dizer se uma fórmula é válida ou se ela não é válida, né? Quando ele diz que a fórmula é válida, então automaticamente aquelas que não passam, né? São as não válidas. Então aqui a mesma coisa, no sistema C, verifica tudo que é uma cebola e deixa passar tudo que é uma cebola. O que não for uma cebola, mesmo que ele não saiba exatamente o que é, ele joga fora. Então esse sistema aqui ele é correto por conta disso. Ele demonstra ou verifica apenas as cebolas. Por outro lado, ele verifica indefinidamente. Então qualquer coisa que for um dia uma cebola e for colocada aqui, ele vai dizer que é uma cebola ou que não é uma cebola. Então ele é completo, porque ele não só demonstra tudo que é uma cebola, ou melhor, apenas cebolas, mas ele demonstra todas as cebolas possíveis que venham a cair no sistema C. Então o sistema analógico, o sistema de prova, também é assim. Para qualquer fórmula alfa que for válida, esse sistema de prova vai vir a fórmula, se ela for válida, ele demonstra só as fórmulas válidas. As que ele não demonstra é porque não são válidas. Pode ser outras coisas, contradições, contingências, mas ele não demonstra. E ele vai ser completo porque ele vai poder, ele pressupostamente ele demonstra todas as fórmulas válidas daquele sistema dedutivo, né? Daquela linguagem, tá? Então essa é a noção geral. Então a letra D, quando ela fala que o sistema de C, né? Sistema C de cebola, não, tá, tá, tá. O sistema é capaz de sempre dizer se algo é uma cebola. Leia assim: o sistema é sempre capaz de dizer se uma fórmula é válida ou não, né? E além disso, ele sempre vai poder fazer isso, né? Embora ele não possa dizer o que uma outra fórmula possa ser, se ela é uma contingência, contradição, etc. A letra C, né, vai dizer assim: todo conjunto consistente de fórmulas terá pelo menos um subconjunto inconsistente de fórmulas. Essa afirmação, ela é falsa, tá? Porque ele está dizendo todo. Então, em primeiro lugar, ela é falsa, falso, né? Então, todo conjunto consistente de fórmulas terá pelo menos um subconjunto inconsistente de fórmulas. Então, o que ele está assumindo? Que vai existir um conjunto, vamos dizer assim, existe um conjunto P e que existe um subconjunto do P, vamos dizer assim, um conjunto
vamos dizer Q, né? Subconjunto do P. E esse Q é inconsistente, ou seja, Q demonstra alfa e Q demonstra não alfa. A negação daquele alfa. Então o Q é inconsistente. Mas isso aqui é pressupor que vai existir um subconjunto inconsistente dentro de um conjunto consistente. Mas veja, tudo que pertence ao Q, né, se o Q é subconjunto de P, tudo que pertence ao Q pertence ao P. Inclusive esse alfa e esse não alfa. O que torna o próprio P inconsistente, né? Então, isso aqui não pode acontecer, por isso que é falso, tá? Vamos fazer a letra B. Letra B. Todo conjunto de um conjunto inconsistente de fórmulas será inconsistente. Então vamos lá de novo. Todo subconjunto de um conjunto inconsistente de fórmulas será inconsistente. Agora vamos imaginar assim que existe um conjunto inconsistente que, ou seja, que Q demonstra alfa e que Q demonstra não alfa. Então Q é inconsistente. Então está dizendo que esse conjunto é inconsistente, né? Então todo subconjunto dele, de um conjunto inconsistente, também será inconsistente. Então está dizendo que todo mundo que for subconjunto desse Q também é inconsistente. Isso aqui, desculpa, isso aqui é falso. Porque a gente aprendeu que tem um conjunto que é subconjunto de todo mundo. Qual que é? Conjunto vazio. Em particular, o conjunto vazio é um subconjunto desse conjunto Q. Quantos elementos tem no conjunto vazio? Nenhum, né? Então, o conjunto vazio não tem nenhuma fórmula. Então, o conjunto vazio não pode gerar uma contradição, né? Ele não pode provar alfa e não alfa. Então, o conjunto vazio é sempre consistente, tá? Então, lembrar disso, isso é importante. Se você tem um conjunto inconsistente, ele pelo menos vai ter um conjunto consistente lá dentro, que é o conjunto vazio, tá? Isso é fundamental. Então, o conjunto vazio não tem nenhuma fórmula, né? Então ele é assim, né? Conjunto vazio não tem nada, né? Então, ele não tem nenhuma fórmula aqui dentro. Então ele não pode gerar uma contradição. Então ele é sempre consistente. E por último, também aproveitando já, né? Letra E. O método de tabelas de verdade é um sistema de prova correto e completo para o cálculo proposicional clássico. Isso aqui é verdadeiro, tá? Então a letra I, verdadeiro. A letra E é verdadeiro. Por quê? Porque a gente aprendeu tabelas de verdade, né? Então ele configura um sistema correto e completo. Por quê? Pega uma fórmula lá, né? Alfa ou não alfa. Ou melhor, A e não A. Construa a tabelinha de verdade. Vai dar verdadeiro, verdadeiro. Isso aqui é uma tautologia, certo? Toda tautologia é uma fórmula válida. Tá? Isso aqui é uma fórmula válida. Para qualquer fórmula lá no nosso cálculo proposicional clássico, você pode demonstrar se é uma tautologia ou não. Em particular, você também vai saber se é uma contingência ou uma contradição. Mas interessa para nós que a gente possa demonstrar todas as fórmulas válidas por meio de tabelas de verdade. E eu posso fazer no cálculo proposicional clássico. Não vai existir uma fórmula que eu vou colocar lá, uma fórmula bem formada, eu vou ficar na dúvida se é verdadeiro ou é falso. Sempre vou poder calcular. Então é um sistema correto. E eu vou poder fazer isso para todas as fórmulas. Então ele também é um sistema completo. Então a letra E é verdadeiro. E por último a letra A. Vou dar uma olhada na A por último porque ela parecia mais complicadinha, né? Mas agora na verdade ela é simples, né? Então, o que diz a A? A A, na verdade, ela é igual a D. Só que ela está pressupondo... Só que ela é falsa, né? Então, deixa eu até fazer aqui, né? Então, a A, ela é falsa, tá? Então, ela tá lá... Diz assim, um sistema dedutivo M contendo um alfabeto finito e um sistema de regras de transformação adequado demonstra apenas as suas formas válidas, porém não consegue demonstrar todas as suas formas válidas, né? Então, tem duas afirmações. Uma que ela fala que ela consegue demonstrar apenas as fórmulas válidas, e outra, porém, que ela não consegue demonstrar todas essas fórmulas válidas.
Daí ela afirma, o sistema M é correto e completo. Isso é falso, né? O sistema M aqui em questão, sei lá qual é esse sistema, ele é só correto, né? Ele demonstra apenas as fórmulas válidas, mas nem todas, né? A gente não vai demonstrar todas elas. Então ele não é completo, ele é incompleto. Falso, né? O sistema M é correto, pois ele demonstra apenas as suas fórmulas válidas, porém é incompleto, né? Porque ele não demonstra todas as suas fórmulas válidas. Pronto, tá certo, assim não tem problema nenhum. Beleza? A gente poderia demonstrar, assumir que o sistema M, né, supondo então que ele fosse correto e completo, então se ele fosse correto e completo ele devia provar todas as suas fórmulas, mas na verdade, como a gente vê, ele não demonstra todas elas, né, então poderia assumir por indução a partir de uma única fórmula.